Sempre levei uma vida simples. Trabalhei a vida inteira na roça, de sol a sol, sem muito luxo, sem muita complicação. E, quando a idade chegou, com ela veio a necessidade de sossegar um pouco. Foi por isso que aceitei aquele serviço. Uma fazenda grande, lá para os lados do interior de Minas Gerais. Bem afastada. Só estrada de terra, cercada de morro, mata e silêncio. O dono era gente de fora, comprou só para investir, mas não vinha nunca. Queria alguém que tomasse conta. Só olhar o gado, cuidar do pomar, garantir que a casa grande não caísse aos pedaços. Parecia perfeito. E no começo, foi. A casa era antiga, bem conservada até, embora com aquele cheiro de madeira velha, de coisa que viu muita história passar. Em volta, muito mato, muito silêncio, e aquele tipo de paz que só quem vive no interior entende. Só que, de uns dias pra cá, as coisas mudaram. Começou com os barulhos. Sabe aquele tipo de som que você tenta ignorar, mas que volta, mais forte, mais perto, pancadas secas nas paredes, arranhões no chão de madeira e, principalmente, passos no sótão. Só que a casa não tinha sótão, ou pelo menos não devia ter. Achei que fosse coisa da cabeça, coisa de homem velho, sozinho, num lugar onde até o próprio silêncio pesa. Mas não era. Na segunda semana, comecei a ver. Primeiro, de canto de olho, sombra passando na varanda, atrás das cortinas, perto do pomar. Depois, mais claro, uma figura parada no fundo do quintal, sempre no mesmo lugar, sempre na mesma hora. De noite, depois que o vento parava, parecia uma pessoa, magra, alta, parada, só parada, sem se mexer, sem falar, só olhando, fingindo que não via, seguia a vida, mas aquilo não ia embora. E quanto mais eu ignorava, mais as coisas aconteciam. Numa manhã, enquanto limpavam os galhos caídos, achei um caminho meio encoberto pelo mato. Parecia antigo, a terra mais batida, umas pedras meio afundadas, como se formassem um corredor. Segui. Cerca de 50 metros depois, o mato abriu num espaço estranho. Uma clareira. E, no meio dela, um cemitério. Sim, um cemitério. Pequeno, esquecido, cercado por umas estacas velhas, caídas, quase todas podres. No chão, umas cruzes tortas, umas lápides achadas, cobertas de musgo. Me aproximei devagar. Lia os nomes, todos antigos, datas apagadas, uns de mais de 100 anos, outros nem dava para ler. E foi ali, parado no meio daquele pedaço de terra esquecido, que eu ouvi pela primeira vez. Não era som de bicho, nem vento, era voz, baixa, quase um sussurro. Ajuda a gente, faz o que é preciso. Virei para trás, não tinha ninguém. Faz que tudo fica em paz. O coração disparou, a pele inteira arrepanhou. Me deu aquele frio que vem de dentro, não do corpo, mas de outro lugar. Dei meia volta, voltei para casa, fechei porta, tranquei janela. Mas naquela noite, eles vieram. Primeiro, batidas na porta. Depois, passos pela varanda. E, por fim, a voz. Clara, forte, sem mais sussurro. Ajuda a gente. Vai no galpão. Fiquei parado, no meio da sala, segurando a respiração como se isso pudesse me proteger. Ouvindo, sentindo aquele frio subindo da sola, do pé até a nuca. As batidas pararam. O silêncio veio, mas não aquele silêncio bom do interior. Não. Era um silêncio pesado, cheio. Um silêncio que parecia carregar algo dentro dele. E a voz veio de novo. Dessa vez, dentro da casa. Vai no galpão. Tem coisa que precisa ser feita. Olhei pela janela, na direção do galpão. E lá estava uma luz, fraca, amarelada, saindo por debaixo da porta. Mas eu sabia que não tinha deixado luz acesa nenhuma. A fiação do galpão nem funcionava mais. Mesmo assim, fui. Peguei o lampião, a mão tremendo mais do que eu queria admitir, e caminhei até lá. Cada passo mais pesado, cada respiração mais curta. Quando cheguei, empurrei a porta.
Ela abriu fácil, como se tivesse sido destrancada por alguém. E lá dentro, nada. Só ferramentas velhas, saco de ração, umas tábuas empilhadas. Até que, no canto, vi uma pá e, do lado dela, um monte de terra, como se alguém tivesse começado a cavar. E então, a voz, bem perto do meu ouvido. Começa, abre, tem coisa que não devia estar aqui. Me arrepiei dos pés à cabeça. Por um segundo, pensei em sair correndo, largar tudo, fugir dali. Mas alguma coisa me prendeu. Não sei se foi medo, se foi obediência, ou se, no fundo, eu sabia que aquilo não ia me deixar enquanto eu não fizesse o que pediam. Peguei a pá, saí do galpão e fui. Fui até o cemitério. Quando cheguei, não precisei perguntar onde. Não precisei procurar. No meio das cruzes tortas, no espaço mais limpo da clareira, tinha um pedaço de terra mexido, recente. Comecei a cavar. Cada pá de terra parecia mais pesada, mais densa, como se o chão não quisesse abrir. E, enquanto eu cavava, as vozes ficaram mais fortes. Isso. Vai, continua. Faz o que precisa. O suor escorria, misturado com aquele frio que nunca passava. A cada pedaço de terra que eu jogava para fora, o cheiro mudava. Era cheiro de coisa antiga, de coisa guardada onde não devia. Até que a pá bateu em madeira. Travei. Fiquei parado, o braço tremendo, o corpo inteiro travado. Me ajoelhei, limpei a terra com as mãos. E, então, vi uma caixa. Não era um caixão. Era uma caixa de madeira escura, pequena, quadrada. Tirei ela dali, botei do lado. E, no segundo em que fiz isso, as vozes pararam. O silêncio caiu, de novo. Mas, dessa vez, pior. Porque agora eu não estava sozinho. Senti, bem atrás de mim, aquele peso, aquele olhar, aquela presença. Virei devagar. E, na beira do cemitério, eles estavam lá. 3 figuras, 3 sombras, meio transparentes, meio sólidas. Não dava para entender direito, mas uma coisa eu via: rostos, pálidos, fundos, olhos escuros. E todos me olhavam e, em uníssono, falaram: falta só mais uma coisa. Eu tremia inteiro. A caixa na minha frente parecia viva. Não de jeito literal, não se mexia, não fazia som, mas parecia pulsar, como se o próprio ar em volta dela vibrasse. As 3 figuras continuavam ali, paradas, imóveis, só me olhando. Nenhum movimento, nenhuma piscada, nenhum som além daquela frase que ainda ecoava dentro de mim. Falta só mais uma coisa. Me obriguei a perguntar. Nem sei de onde tirei força para abrir a boca. O quê? O que vocês querem? Por alguns segundos, silêncio. Só o vento que, até então, não existia, resolveu passar, assobiando entre as cruzes tortas daquele cemitério esquecido. E então, todos falaram juntos, sem mover boca, sem mexer rosto. Vai até o fundo do cemitério. Vê o que te espera. Dei um passo para trás, olhando aquilo sem acreditar. Uma parte de mim queria largar aquela caixa ali, virar as costas e sumir no mundo. Mas, ao mesmo tempo, parecia que minhas pernas não eram mais minhas. Como se eu só estivesse seguindo um caminho que já estava traçado. Caminhei devagar, passando pelas lápides, cruzes quebradas, pedras rachadas. Quanto mais me aproximava do fundo do cemitério, mais o cheiro mudava. Era cheiro de terra, recente. Cheiro de cova, fresca. E foi aí que vi. Uma cova, a única aberta. Terra remexida, úmida, fundo, bem fundo. A pá ainda cravada ao lado, como se alguém tivesse terminado de cavar fazia pouco tempo. Mas não foi a cova que me fez cair de joelhos. Foi a lápide, ali, cravada no chão, limpa, sem musgo, sem rachadura, recém-colocada, estava ela, branca, brilhando na luz pálida da lua. E, escrito nela, com letras fundas, bem legíveis, meu nome completo, data de nascimento, certa, e a data de morte, em branco.
Na hora, minhas pernas cederam, o corpo inteiro pesou. O coração parecia querer rasgar o peito para fugir. Senti aquela presença mais perto, mais forte. E, quando olhei para o lado, eles estavam mais próximos. Aquelas 3 figuras, paradas, me olhando, agora, mais nítidas. Dava para ver até detalhes do rosto. E, mais do que medo, eu percebi outra coisa. Eles estavam esperando eu entender. Aqui não é lugar para vivo. Nunca foi. Você não devia ter ficado. A caixa ainda estava na minha mão. E, sem entender, sem saber o porquê, eu sabia o que fazer. Levantei, fui até a beira da cova e coloquei ela lá dentro. No mesmo instante, o chão pareceu respirar. A terra tremeu. As folhas ao redor se mexeram. E o som, aquele som abafado de quando alguém joga terra numa cova, começou sozinho. Era como se o mundo, aquele pedaço de mundo, estivesse se fechando. E, então, uma última frase, sussurrada, saindo não da boca deles, mas do próprio vento, do próprio chão, da própria noite. Agora, só falta você. Fiquei parado, congelado. As mãos tremiam tanto que mal conseguiam se manter firmes nos joelhos. O peito apertava de um jeito que parecia que não tinha mais espaço para respirar. A cova estava lá, aberta, me esperando. E as três presenças, não saíram dali. Só me olhavam, imóveis, como se estivessem assistindo o fim de um filme que já sabiam como acabava. Agora, só falta você. Aquela frase se repetia, no vento, na cabeça, na própria terra, que parecia vibrar debaixo dos meus pés. O impulso foi correr, fugir, sumir. Mas, quando olhei para trás, não tinha mais saída. O caminho por onde vim não estava mais lá. Só mata, fechada, densa, negra, como se nunca tivesse existido passagem alguma. Olhei de novo para a cova, para o meu nome, escrito na lápide. E ali, naquele pedaço de terra molhada, recém-remexida, eu entendi. Tudo fazia sentido. O cheiro, os vultos, as vozes, aquela estranha sensação desde o primeiro dia que botei os pés nessa fazenda. Eu nunca deveria ter vindo. Ou, pior, talvez eu nunca tivesse realmente vindo. Talvez eu sempre tenha estado aqui. Naquele segundo, uma coisa mudou. As 3 figuras sorriram. Não aquele sorriso bom, não. Aquele sorriso torto, frio, que não vem da boca, vem dos olhos, da ausência deles. E então, eles desapareceram. Sumiram, como poeira na luz da lua. Ficou só eu, a cova, a lápide e aquele pedaço de mundo que, de algum jeito, não pertencia mais ao mundo. Dei um passo para trás, outro, mais um. A respiração falhava, a vista turvava, o corpo inteiro tremia, não de frio, mas de um pavor que parecia querer me rasgar de dentro para fora. E então, senti uma mão, fria, pesada, seca, segurando meu ombro. Não tive coragem de virar, nem de olhar. Só ouvi, bem no ouvido, quente, molhado, gelado, tudo ao mesmo tempo. Esse lugar agora é só seu. O mundo apagou. Desacordei. Quando acordei, estava na varanda da casa. O sol começava a nascer. Tudo em silêncio. O cemitério, fui lá. Não tinha mais. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Mas a marca ficou. No chão, uma clareira redonda. Sem grama, sem mato, só terra preta, queimada. E, no meio dela, um pedaço de pedra branca. Sem nome, sem data, sem nada. Só um espaço vazio para quem olhar e entender. Porque, desde aquele dia até hoje, quando a noite cai, eu ouço passos, sussurros e o som de terra sendo remexida. E, no fundo, eu sei, aquela cova ainda está me esperando. Eu moro aqui faz tanto tempo que nem sei mais contar. Meu pai morou antes de mim, meu avô antes dele, e talvez até mais gente da família que nem cheguei a conhecer.
A casa é a mesma, as terras são as mesmas, mas, de uns tempos pra cá, eu comecei a achar que nem tudo aqui me pertence. Não é fácil envelhecer no mesmo lugar onde você viu gente nascer, gente morrer, bicho crescer e tempo passar. Tudo muda, menos essa terra, menos esse chão. Pensei que conhecia cada canto desse sítio, cada trilha, cada pedra, cada árvore torta lá no fundo do pasto. Mas parece que não. Parece que não conheço coisa nenhuma. Faz alguns meses que as coisas começaram a ficar diferentes. Primeiro, foram os barulhos. Não esses normais, de vento, de bicho, de folha balançando. Eram outros sons. Sons que não fazem parte desse lugar. Passos no meio da noite, sempre no terreiro. Passos lentos, pesados, como se alguém arrastasse o pé na terra. E depois, os vultos. Via de canto de olho, na curva da porteira, no velho curral que já nem uso mais. No pomar, entre as goiabeiras, tinha sempre uma sombra que parecia não querer se mostrar direito. A primeira vez que encarei de frente, estava sentado na varanda. Era fim de tarde, céu meio nublado, aquele silêncio de antes da chuva. E vi, lá no fundo, perto da cerca da grota, uma figura, parada, só parada. Não era bicho, não era gente, era alguma coisa. Um pedaço de noite em pleno dia, um pedaço de escuridão onde não devia ter. Fiquei olhando, pisquei, sumiu. Me convenci que era coisa da vista. Cansaço, quem sabe, mas não era. Nas noites seguintes, os barulhos ficaram mais claros. Não era mais só passo, era batida. Como se alguém desse 3 pancadas fortes na parede dos fundos da casa. Sempre na mesma hora. Sempre depois que a luz da varanda apagava. E não era problema na fiação. Eu mesmo revisei. Troquei lâmpada, fio, disjuntor. A luz apagava sozinha, do nada. E, no segundo seguinte, as pancadas. Tum, tum, tum. E o pior era que eu já sabia que ia acontecer. Eu sentia quando ia começar. O ar mudava, ficava mais pesado, mais parado, como se o vento deixasse de passar. E depois vinham os sussurros. Não dava para entender. Era como se alguém falasse baixinho, lá fora, mas não eram palavras completas, só pedaços, fragmentos. No início, eu não quis acreditar. Me dizia que era coisa da idade, que minha cabeça estava inventando, mas cada vez ficava mais claro que não era imaginação. Na semana passada, uma coisa aconteceu. Uma coisa que eu nunca vou esquecer. Era madrugada. Acordei com um cheiro estranho. Forte. Cheiro de coisa queimada. Madeira queimada. Tecido queimado. Mas não tinha fogo. Não tinha fumaça. Levantei. Fui até a porta da frente. E quando olhei para o curral, estava aceso. A luz do curral, que está desligada faz mais de 20 anos, estava acesa. E lá, parado bem no meio do curral, tinha ele, o vulto. Não mais só uma sombra. Agora, dava para ver mais. Uma forma de gente. Magro, alto, ombros meio caídos. Cabeça meio baixa, como quem observa alguma coisa no chão. E quando a luz piscou, eu vi. Tinha rosto. Ou, pelo menos, algo que tentava ser um rosto. Meio torto, fundo, e os olhos, Deus do céu, os olhos eram só 2 buracos pretos, fundos, que pareciam sugar toda a luz em volta. E então ele fez uma coisa que até hoje me arrepia só de lembrar. Apontou para mim. Levantei o lampião, apontei para ele. E, na hora, a luz apagou. Tudo, como se alguém tivesse arrancado a lâmpada do mundo. Fiquei no escuro. E, no meio daquele breu, uma voz. Aqui não é teu. Nunca foi. Sai. O som não vinha de um lugar só. Vinha de todo lado. De cima, de baixo, de dentro da minha cabeça. Fiquei ali, travado, até que o cheiro sumiu. A luz do mundo voltou. E o vulto não estava mais lá. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Na manhã seguinte, tentei fingir que estava tudo normal. Levantei, varri o terreiro, joguei milho para as galinhas, cuidei dos bichos. Mas a verdade é que nada estava normal.
O cheiro ainda parecia grudado no ar. Não era mais forte como na madrugada, mas parecia impregnado. E, o tempo todo, eu tinha a sensação de que estava sendo observado. Não aquele tipo de desconforto bobo, não. Era aquele olhar que pesa, que aperta a nuca, que faz você andar mais rápido, mesmo sem saber por quê. E foi nesse dia que percebi uma coisa estranha. No meio da pastagem, lá no fim, tinha uma parte do terreno seca. Seca de um jeito que não fazia sentido. Enquanto o mato crescia para todo lado, naquela faixa, nada. Só terra batida, rachada, como se a vida ali tivesse sido arrancada. Me aproximei. O vento parou. As folhas ficaram imóveis. E, quando cheguei bem perto, notei, no chão, meio apagado pela poeira, tinha uma marca, um círculo, mal desenhado, torto, mas claramente feito de propósito. E dentro dele, pegadas de gente, pegada funda, pesada, mas só de entrada, nenhuma saindo. Me abaixei para olhar melhor. E foi aí que, sem aviso, um frio subiu pelas minhas costas. O tipo de frio que não vem do tempo, que não vem de vento, que vem de outro lugar. E, junto com ele, aquela voz. Isso aqui nunca foi seu. Nunca vai ser. Me levantei na hora, dei meia volta, voltei para casa quase correndo. Mas, no meio do caminho, olhei para trás. E lá estava ele, parado, de novo, perto do cercado. Mesma figura, mesma sombra. Ombros caídos, cabeça baixa, como se me observasse sem fazer questão de se esconder. Apontando, sempre apontando para mim. Aquela noite, não dorme. Fiquei na varanda, sentado, olhando para a escuridão, segurando uma espingarda velha que nem sei se funciona direito, mas que era a única coisa que me dava falsa sensação de proteção. E então ele veio. Primeiro, os passos, leitos, arrastados, não na varanda, não no terreiro, no telhado, isso mesmo, no telhado. O som de algo pesado andando de um lado para o outro, como se procurasse um jeito de entrar. Depois, batidas, secas, fortes, na parede, no chão, no teto e, então, sussurros. Dessa vez, mais claros, mais definidos. Sai daqui. Isso aqui nunca foi teu. Nunca vai ser. Minha mão tremia tanto que eu mal conseguia segurar a espingarda. Olhei pela fresta da janela e vi, lá, no curral, uma luz. A mesma luz que acendeu na outra noite, acesa de novo. E, no meio dela, não só ele, mas mais três. 3 sombras, 3 figuras, paradas, imóveis, ombros baixos, cabeças tortas, todas apontando para casa. E, naquele instante, eu entendi. Entendi que aquilo não era só um aviso. Não era só uma perturbação qualquer. Aquilo era uma exigência. Eles queriam que eu fosse embora. Eles queriam que eu deixasse essas terras. O dia amanheceu e, pela primeira vez em muitos anos, eu não levantei para cuidar dos bichos. Nem pro café eu fui. Fiquei sentado, imóvel, olhando a porta da sala, como se, de alguma forma, ela fosse me proteger. Mas no fundo eu sabia que a porta, a casa, a espingarda, nada disso adiantava mais. Olhando para aquelas terras que carregaram meu nome a vida inteira, eu percebi que talvez nunca tivessem sido minhas de verdade. A cabeça girava, as mãos tremiam e, no meio de tudo isso, comecei a lembrar de uma história. Uma coisa antiga que meu pai comentava quando eu era moleque, mas sempre cortava no meio, como se fosse assunto proibido. Dizia que, muito antes de nossa família se estabelecer aqui, essas terras tinham outro dono. Um homem estranho, isolado, de poucas palavras e nenhum amigo. Nunca soube o nome dele. Só sabia que, um dia, ele simplesmente sumiu, desapareceu. O povo da região dizia que ele morreu aqui mesmo, sozinho, esquecido, que ficou tanto tempo isolado, tão fechado no próprio mundo, que até a morte esqueceu de ir buscá-lo. E que, quando finalmente foi tarde demais, porque não levou só ele. Levou ele e o que ele se tornou.
Aquilo ficou nesse pedaço de terra. E, geração após geração, todos que tentaram tomar posse desse lugar foram, de um jeito ou de outro, avisados. Alguns entenderam, outros não tiveram tempo. E, enquanto eu tentava encaixar essas peças na minha cabeça, o som voltou. Os passos, dessa vez dentro da casa, primeiro na cozinha, depois no quarto dos fundos, depois bem atrás de mim, na porta da sala. Virei devagar e, por um segundo que pareceu uma eternidade, não vi nada, mas o cheiro, aquele cheiro frio, seco, queimado, estava lá, até que, do canto da parede, bem onde a sombra da estante fazia uma linha mais escura, ele se destacou. Saiu da sombra como se fosse parte dela. Cresceu, se formou, tomou o corpo, o mesmo de antes. Alto, magro, cabeça baixa, ombros tortos, mas, dessa vez, mais nítido, mais presente. E, sem levantar a cabeça, ele falou: "Você já viu, você já sabe. Aqui não é mais teu. Nunca foi." Meu corpo inteiro tremia, mas, pela primeira vez, minha boca abriu e eu consegui perguntar: "Quem é você?" O silêncio respondeu primeiro e, depois, uma frase que eu nunca mais vou esquecer: "Eu sou o dono daqui e sempre fui." A figura então levantou a cabeça e, quando fez isso, o rosto, o que dava para chamar de rosto, simplesmente não estava lá. Era um buraco, um vazio preto, como se alguém tivesse arrancado o rosto, a carne, os olhos, a boca, tudo. Só sobrou aquele espaço fundo, negro, sem fim. E, daquele vazio, uma última frase: "Sai, ou você vira terra também." Naquele segundo, a lâmpada estourou. As janelas, que estavam trancadas, arrebentaram para fora, como se explodissem. O vento, aquele vento que tinha sumido fazia semanas, voltou, mas não como brisa. Voltou como um sopro violento, frio, cortando, derrubando tudo pela casa. E então, tudo apagou. Acordei no chão da sala. O cheiro de terra molhada, de madeira queimada e de alguma coisa velha, muito velha. Algo que não tem nome, mas que qualquer um reconhece quando sente. A primeira coisa que vi foi a porta da frente, aberta. Não lembrava de ter aberto. Não lembrava de nada. Só do escuro, do vento, da voz saindo de um lugar que não era lugar nenhum. Levantei com dificuldade. As pernas bambas, a cabeça pesada. E, quando botei os pés para fora da casa, percebi que tudo mudou. O terreiro, onde antes ficava a horta, estava seco, como se nunca tivesse plantado nada ali. O velho curral sumiu. Só sobrou a marca no chão, uma mancha preta, redonda, como se alguma coisa tivesse sido queimada até as raízes. E lá no fundo, no mesmo lugar onde eu tinha visto aquele pedaço de terra seca dias atrás, não tinha mais nada. Só um buraco fundo, largo, escuro, como se a própria terra tivesse sido rasgada, aberta, exposta. E foi ali, olhando para aquele vazio, que eu entendi. Ele nunca quis me assustar, nunca quis brincar com medo. Ele só queria que eu entendesse: essa terra nunca foi minha, nem do meu pai, nem do meu avô, nem de ninguém que ousou plantar, construir, criar coisa viva aqui. Essa terra tem dono, e ele sempre deixou claro, sempre avisou. Quem ficou, ficou até não poder mais, até se tornar parte dela, até virar terra também. A respiração ficou pesada, o peito apertou, as mãos suavam. E, quando olhei para trás, para casa, percebi. As paredes expiravam, lentamente, como se fossem carne, como se fossem pulmões, inchando, esvaziando. E, bem na parede da varanda, uma marca, 2 mãos, impressas, abertas, como se alguém ou algo tivesse apoiado ali. E, entre as 2 mãos, uma frase gravada como se tivesse sido queimada na madeira: "Eu sou o dono, sempre fui." Não precisei de mais nada. Voltei para dentro, peguei uma mochila, botei qualquer coisa que coubesse dentro e fui.
Não tranquei porta. Não fechei janela. Não olhei para trás. Quando cheguei no portão de entrada, aquele mesmo portão velho que vi a vida inteira, ele não estava lá. Nem o portão, nem a cerca. Só mata e estrada. Uma estrada que nunca parecia tão fácil de ser seguida. Acelerei. Saí. Nem sei quantos quilômetros dirigi sem parar. Só sei que quando vi a placa da cidade mais próxima, chorei. De alívio, de medo, de tudo junto. Nunca mais voltei. Nunca mais quis saber. Mas, às vezes, de noite, sozinho, deitado, olho pro teto do quarto e me pergunto se ele ainda tá lá, ou se veio comigo. E, bem no fundo, eu acho que sei a resposta. Sabe aquele tipo de coisa que você só percebe que foi um erro depois que não tem mais volta? Pois é, pra mim, começou quando aceitei o convite para passar uns dias na antiga chácara que tinha pertencido ao meu avô. Nunca fui muito apegado àquele lugar. Na verdade, mal tinha ido lá quando criança. Meu pai evitava. Dizia que não era lugar pra gente da cidade, que a casa era velha, desconfortável, isolada. E que, além disso, certas coisas aconteciam por lá. Ele nunca foi claro sobre o que queria dizer com isso. E, sendo bem honesto, eu nunca me importei em perguntar. Vida de adulto, correria, cidade grande. Até que, meses atrás, uma ligação mudou tudo. A imobiliária avisou que a propriedade estava oficialmente no meu nome. Documentação herdada, repassada depois que meu pai faleceu no final do ano passado. A princípio, pensei em vender, mas antes, resolvi dar uma olhada no lugar. Uma parte de mim queria entender porque aquela casa sempre pareceu uma sombra na nossa família. E, confesso, a ideia de ficar uns dias longe da cidade não soava tão ruim assim. Peguei o carro numa sexta de manhã. São quase 5 horas de estrada até chegar naquela região. E, depois o asfalto, mais uns 15 quilômetros de estrada de terra, daquelas bem ruins, que fazem você se perguntar se vai conseguir sair dali depois. Quando estacionei na frente da casa, senti um desconforto difícil de explicar. A construção é simples, térrea, com telhado inclinado e parede de madeira que o tempo tratou de escurecer. O mato em volta já tomava conta de boa parte do terreno. E, mesmo sendo pouco mais de 3 da tarde, a impressão era de que a luz não alcançava direito aquele lugar. Desci do carro, abri o portão de arame torto e caminhei até a porta. O cheiro veio antes de qualquer coisa. Madeira úmida, poeira, coisa velha, mas tinha algo a mais. Um cheiro frio, metálico, quase imperceptível, mas presente. A chave funcionou sem dificuldade. A porta rangeu. Claro, como qualquer porta que ficou meses, ou talvez anos, fechada. Entrei. A primeira coisa que me incomodou foi o silêncio. Não era aquele silêncio natural do interior, com som de vento, passarinho, algum bicho distante. Era um silêncio pesado, compacto, como se até o ar estivesse mais denso ali dentro. Dei uma volta rápida. A sala estava praticamente vazia, exceto por um sofá velho, uma mesinha quebrada e um rádio de madeira que, obviamente, não funcionava mais. Cozinha do lado direito, com uma pia enferrujada e armários com portas tortas. 2 quartos no fundo. Um deles, provavelmente do meu avô, ainda tinha uma cama com colchão afundado e um guarda-roupa aberto, onde só estavam cabides vazios. O outro quarto estava trancado. Tentei girar a maçaneta, mas nada. Travada por dentro. Dei de ombros. Achei que fosse coisa de gente idosa, mania de manter um cômodo fechado para não juntar poeira, como se o resto da casa não tivesse sido engolido pela poeira do tempo. Me acomodei como pude. Tirei umas coisas do carro, coloquei na cozinha, ajeitei um colchão inflável na sala e comecei a pensar no que faria ali pelos próximos 2 dias. Mas antes mesmo do pôr do sol, as coisas começaram a ficar erradas. Primeiro, o cheiro. Aquele cheiro frio, metálico, ficou mais forte conforme o sol descia. Não vinha de lugar específico. Era como se o ar todo estivesse contaminado. Depois, os sons. Não eram sons normais. Nada de galho quebrando, bicho correndo no mato. Eram batidas, secas, como se alguém batesse madeira contra madeira lá dentro da casa.
mas vinha de onde não deveria, do quarto trancado. Fiquei parado por uns minutos, só escutando. 3 batidas. Silêncio. Mais 2. Silêncio. E então uma sequência rápida, quase como se estivesse chamando. Dei passos lentos até a porta do quarto. Encostei o ouvido. Nada. Segurei a maçaneta. Girei devagar. Travada, como antes. Pensei em abrir na marrão, mas algo dentro de mim me segurou. Uma sensação estranha, como se não fosse uma boa ideia. Voltei para a sala. Tentei distrair a cabeça olhando redes sociais no celular, mas o sinal era quase inexistente. E foi enquanto tentava carregar uma página qualquer que percebi. A porta do quarto estava entreaberta, só que eu não tinha ouvido ela abrir. Fiquei paralisado. Aquela fresta mínima na porta do quarto que antes estava trancada parecia mais escura do que o próprio corredor. A luz da sala, fraca, não entrava ali. Parecia absorvida. Meu corpo inteiro travou por alguns segundos. Aquele tipo de mobilidade que não é física. É a cabeça tentando decidir se você corre, se fecha os olhos ou se ignora até sumir. Mas eu não consegui ignorar. Me aproximei. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se algo naquele corredor tentasse me empurrar para trás. Mesmo assim, fui. Meu cérebro tentava racionalizar. Talvez a fechadura estivesse solta. Talvez o vento tenha empurrado. Era isso. Tinha que ser. Só que não ventava. E a porta não estava apenas entreaberta. Quando me aproximei o suficiente, ela abriu mais uns 2 ou 3 centímetros, sozinha. O som que veio de dentro não foi um rangido de dobradiça. Foi um som abafado, seco, algo que se arrasta no chão, como tecido ou pele. Não sei de onde tirei coragem, mas empurrei a porta devagar, só o suficiente para abrir espaço. O cheiro ficou insuportável. Não era mais só poeira, mofo ou madeira velha. Era cheiro de coisa morta. Não podre, mas algo antigo. Como se algo estivesse morto há tanto tempo que nem sabia mais como cheirar como um corpo. A luz do celular tremia na minha mão, ou eu tremia segurando ela. Iluminei o interior. O quarto era menor do que imaginei. E vazio, quase. Só uma cama no canto, colchão rasgado, espuma para fora. Uma cadeira tombada. E as paredes estavam riscadas. Não com caneta, nem com tinta. Pareciam marcas feitas com algo pontudo. Garra, faca, unha, não sei. Só sei que eram dezenas de riscos, linhas cruzando em todas as direções, como se alguém tivesse tentado apagar as paredes. Mas não foi isso que fez minhas pernas cederem. Foi o que estava no chão. Ali, no centro do quarto, tinha algo que parecia uma espécie de pano. Mas olhando melhor, não era tecido. Era couro. Couro velho, ressecado. E era costurado. Mal costurado. Com linha grossa, preta. Em formato de, não sei, algo entre um saco e um corpo enrolado. Quando dei mais um passo, a luz iluminou o suficiente para perceber. Tinha algo dentro, algo que se movia. Dei um passo para trás. O som voltou, aquele arrastar, como se aquilo respirasse. Não dava para ver rosto, nem formato claro. Só aquele volume disforme tremendo, pulsando, como se tentasse se virar dentro daquele invólucro grotesco. E então veio o som. Não era voz, não eram palavras. Era algo que tentava imitar uma voz. Um ruído abafado, como se estivesse tentando atravessar uma parede grossa de carne, mas saía distorcido, incompleto, palavras quebradas, sem forma. Por um segundo, achei que era coisa da minha cabeça, mas então, aquilo tentou de novo. Tá. Não sei como não caí de costas. Me virei e corri. A porta bateu atrás de mim com um estrondo que fez o som ecoar pela casa inteira. Nem olhei para trás. Peguei a mochila, chutei a porta da frente e saí. Mas a coisa é que a noite no interior não é como na cidade. Não tem luz, não tem movimento. E quando saí da casa, percebi que estava pior lá fora. Tudo parado. Não tinha grilo, nem sapo, nem vento. O céu estava limpo,
mas parecia mais preto do que deveria. E, no fundo do terreno, perto do velho cercado de arame, eu juro que vi uma sombra, parada. Alguém ou algo me observava. Não era uma pessoa, nem bicho. Era uma forma, alta, estática, só aquilo, como uma mancha mais escura que a própria escuridão. Quando tentei acionar o controle do carro, a luz não acendeu. Fui até ele correndo. Travei, destravei. Nada. Tentei a chave manual. A porta não abria. A coisa no fundo do terreno deu um passo, lento, e aí eu percebi. Não era uma sombra qualquer. Tinha alguém usando uma máscara, não de carnaval, nem de pano. Uma máscara feita de pele, pedaços costurados, manchas secas de sangue formando traços de olhos e boca. A boca, costurada também, com linha preta, grossa, igual aquela no saco, ou seja lá o que fosse aquilo no quarto. E então, sem som, sem aviso, a coisa se moveu. Rápido, não correndo, deslizando, sumiu no escuro, entre as árvores. E, naquele momento, eu soube, o que quer que tivesse sido aquela batida, aquele cheiro, aquelas marcas, não estava só na casa, estava no terreno, ao meu redor. A primeira coisa que pensei foi correr, só correr, sumir dali, nem que fosse a pé, nem que fosse noite, nem que fosse para dentro do mato. Mas quando olhei para a estrada de terra, eu juro por tudo que eu vi, não tinha estrada. O caminho simplesmente não estava mais lá. Onde deveria ter aquele rastro de barro seco, marcado pelos pneus, agora era só mata, fechada, como se nunca tivesse existido passagem nenhuma. Como se a casa estivesse ali, isolada desde sempre, sem ligação com qualquer outro lugar. O desespero começou a bater de um jeito que eu nunca senti antes. O tipo de desespero que não te faz chorar, nem gritar, só te congela, como se teu cérebro tivesse travado, como se não soubesse mais o que fazer, o que pensar, para onde olhar. Mas o pior não era isso. O pior era o som, porque não vinha de longe, vinha de perto, bem perto. Era um estalar seco, como ossos quebrando, e arrasto, pesado, molhado, como se algo muito pesado, muito orgânico, estivesse se arrastando rente à parede da casa. Me encostei no carro, procurando algum canto onde pudesse ficar fora da linha de visão, se é que aquilo tinha olhos. Então ouvi, claramente, uma respiração. Não era minha. Era curta, ansiosa, ritmada, de quem está excitado, de quem observa a presa de perto, bem de perto, e segura o ar para não estragar o momento. Virei lentamente a cabeça para o lado, sem nem perceber o que fazia. E, no reflexo do vidro do carro, eu vi. Tinha algo atrás de mim. Não era gente, não era bicho. Era uma mistura dos dois. A forma de um corpo magro demais, pele esticada, ossos saltados como garras nas articulações. E o rosto, Deus do céu, o rosto. Era como se alguém tivesse tentado montar um rosto usando pedaços errados. Nariz costurado de lado, boca no lugar errado. Um dos olhos era só um buraco escuro, fundo, que parecia se estender para um lugar que não devia existir. E aquilo sorria, mas não sorria para mim. Sorria através de mim, como se não estivesse olhando pro que eu era, mas pro que eu poderia ser, pro que eu ia virar. Eu me joguei pro lado, sem pensar, sem nem raciocinar direito. Cai no chão, ralei as mãos, rasguei a calça. Me levantei e corri. Para onde? Não faço ideia. Só corri. Para longe da casa. Para longe daquela coisa. No meio da fuga, tropecei. Bati contra uma cerca. Rasguei o ombro no arame farpado. Me arrastei. E então, no meio do escuro, uma luz. Fraca, mas era uma luz. Corri para ela. Quando cheguei perto, percebi. Era um poste. Um daqueles postes velhos, de madeira, com lâmpada amarela pendurada. E, de alguma forma, ele estava na beira da estrada. Sim, a estrada estava lá. De novo, como se nunca tivesse sumido. Olhei para trás. A casa não estava mais lá. Onde ela deveria estar, só tinha mato. Só mato. Nada além disso. E então o som parou.
O silêncio voltou, mas não aquele silêncio pesado de antes. Era só silêncio. Do interior. Vento, bicho, vida normal. Como se tudo, absolutamente tudo, tivesse sido arrancado da realidade por alguns minutos e depois devolvido no lugar. Voltei pro carro. Dessa vez a chave funcionou. O motor ligou. As luzes acenderam. Eu dirigi como um condenado. Não parei para nada, nem para respirar. Só fui. Até o asfalto, até a rodovia, até a primeira cidade. Quando parei no posto, o frentista olhou para mim e perguntou: "Tudo certo, parceiro?" Eu olhei para ele. E, pela primeira vez desde que saí daquela casa, percebi uma coisa. Eu estava sujo, não só de barro, nem só de sangue. Tinha manchas. Manchas que pareciam tinta, mas não era tinta. Era algo mais. Algo orgânico. Algo que, por mais que eu esfregasse, simplesmente não saía. Fiquei no banheiro daquele posto uns bons 20 minutos. Joguei água nas mãos, nos braços, no rosto. Mas aquelas manchas não saíam. Eram como sombras na pele. Como se aquilo tivesse entrado, absorvido. E, no fundo, eu sabia que não era sujeira. A cada vez que eu esfregava, sentia uma ardência estranha. Não como machucado. Era uma queimação interna, como se a pele rejeitasse, mas o que estava ali não fosse feito para sair. Quando me olhei no espelho do posto, percebi outra coisa. Eu não estava igual. Não era coisa de paranoia. Era real. Meus olhos estavam mais fundos. As olheiras pareciam cavadas. E, por algum motivo que eu não conseguia explicar, minha boca parecia tensionada, como se alguém tivesse puxado os cantos dela para costurar, mas parou no meio do caminho. Saí do posto sem nem abastecer. Dirigi até um hotel na cidade mais próxima. Me tranquei no quarto. Apaguei. Desmaiei. Na verdade, o corpo inteiro apagou. E, durante aquelas horas, se é que foram horas, sonhei. Mas não eram sonhos. Eram transmissões. Sim, é isso. Era como se eu tivesse acesso a uma câmera, a uma transmissão de dentro daquela casa, da casa que não estava mais lá. E no vídeo, uma cadeira, só a cadeira, e uma luz piscando no teto. E, embaixo da cadeira, algo, uma coisa enrolada, se mexendo, respirando pesado, quase como se estivesse sendo montada, costurada, pedaços sendo puxados de algum lugar que eu não via, e conectados, trançados, alinhavados com linha grossa e escura. E uma voz, mas não uma voz comum. Era como se fosse um áudio danificado, robótico, quebrado, metálico, e repetia, sem parar: "Agora falta só mais um. Falta só mais um. Falta só mais um." Acordei no meio da noite, encharcado de suor. Mas não era só suor. No braço esquerdo, acima do cotovelo, tinha algo. Uma marca, como uma cicatriz, mas recém-feita. Uma linha curva, costurada, ou que parecia ter sido costurada, com pontos pretos. Na pele, mas não doía. Não tinha sangue. Só estava ali, como se sempre tivesse estado. Fiquei horas encarando aquilo, sem entender, sem saber o que fazer. Até que, quando o dia amanheceu, a primeira notificação no celular apareceu. Sem número, sem remetente, só uma mensagem: "Você viu, agora é sua vez." Apaguei na hora, reiniciei o aparelho, joguei o chip fora, peguei o carro, voltei para a cidade. Na semana seguinte, comecei o processo para vender aquela propriedade. Vendi, barato, para quem quisesse. Nem olhei quem era. Não quis saber, mas às vezes, quando tô sozinho, no silêncio da madrugada, eu ouço. Não é som do lado de fora, não é no apartamento, é dentro, dentro da minha cabeça, dentro de mim. Falta só mais um. E, no fundo, eu sei, aquilo não ficou naquela casa, aquilo veio comigo. Quando meu tio-avô faleceu, quase ninguém foi ao velório. Ele era aquele tipo de homem que escolheu se isolar do mundo, sabe?
Vivia sozinho em uma fazenda velha, no meio de uma região que, honestamente, eu nem sabia que fazia parte da família. Por algum motivo que eu não entendo até hoje, ele me deixou aquela propriedade. A advogada explicou que ele não tinha filhos, nem irmãos vivos, e que, por alguma razão que só fazia sentido para ele, me escolheu. A princípio, minha ideia era clara: ir até lá, olhar, avaliar e vender. Simples. Mas quando cheguei, eu percebi que aquilo não ia ser tão fácil quanto parecia. A fazenda ficava no final de uma estrada de terra que nem aparece no mapa. Fui seguindo as coordenadas que a advogada me mandou. E, depois de sair do asfalto, parecia que cada quilômetro me afastava de tudo que eu conhecia. O lugar era estranho. Não estranho de abandonado, apesar de estar meio caindo aos pedaços, mas estranho de um jeito desconfortável. A casa principal era feita de madeira, com uma varanda que circundava 3 lados. Tinha um celeiro ao fundo, meio torto, e um matagal que tomava conta de boa parte do terreno. E o silêncio, Deus, o silêncio daquele lugar era antinatural. Sabe quando você percebe a ausência de som? Não era só falta de movimento. Era como se o som tivesse sido arrancado do ambiente. Nem vento, nem bicho, nem folha mexendo. Eu tentei ignorar. Me forcei a acreditar que era só impressão. Descarreguei minhas coisas, forcei a porta que estava emperrada e entrei. O cheiro era pesado, fechado, madeira úmida, coisa velha, mas tinha algo mais, algo difícil de descrever. Era como o cheiro de um lugar que não quer ser aberto. Andei pelos cômodos. 4 no total. Sala, cozinha e 2 quartos. Tudo simples, rústico. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção logo de cara. Todas as janelas estavam lacradas. Por dentro, pregos grossos, martelados sem economia, segurando tábuas pesadas, como se alguém quisesse impedir, não a entrada, mas a saída de algo. Fiquei alguns minutos olhando aquilo, sem entender, até que percebi uma coisa ainda pior. Não tinha espelhos, nenhum, nem no banheiro, nem em lugar nenhum da casa. Até tentei rir disso, mandar mensagem para uma amiga, fazer uma piada do tipo meu tio-avô era doido mesmo. Mas, claro, o celular não pegava, nem sinal, nem Wi-Fi, nem nada. No fim do dia, sentei na varanda com uma garrafa de água e comecei a mexer no que parecia um caderno velho, meio escondido numa gaveta da cozinha. Mas não era um diário, graças a Deus, porque eu odeio essas coisas de clichê. Era mais um caderno de anotação, de contas, números, datas, despesas com mantimentos, coisas assim. O estranho foi uma anotação, bem no final, uma frase, sozinha, escrito com uma letra que parecia tremida: o vento não entra mais. Na hora, aquilo não fez muito sentido, mas não demorou para fazer. O primeiro sinal foi o som. Não que tenha surgido algum barulho. Foi o contrário. O silêncio ficou ainda mais pesado, mais denso, como se o próprio a tivesse parado de se mover. E então eu percebi. A madeira da varanda estava tremendo. Não como se fosse vento. Não era vento. Era como se alguém estivesse andando lá fora. Passos, lentos, pesados, arrastados. Levantei na hora. Girei o corpo para tentar enxergar além da varanda, mas não dava. A escuridão parecia mais escura que o normal. A luz da lanterna do celular mal atravessava alguns metros. E então veio o som. Uma batida, seca, forte, na parede dos fundos da casa. Depois, outra e mais outra, mas não como se alguém batesse para chamar. Era uma batida que não tinha intenção de ser ouvida. Era só uma presença anunciando que estava ali. Corri para dentro, tranquei a porta, e foi aí que percebi que, pela primeira vez, eu entendia porque todas as janelas estavam lacradas. Porque do lado de fora, o vento não passava, mas algo mais. Sim, tranquei a porta, empurrei a mesa contra ela sem nem pensar 2 vezes. A essa altura, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o celular. Corri até os quartos. Quis olhar se tinha alguma janela aberta, alguma brecha, qualquer coisa. Mas não. Todas estavam fechadas.
lacradas com tábuas, pregos grossos de madeira que parecia ter sido martelada mais de uma vez, como se quem fez aquilo quisesse ter certeza de que não abriria mais. A coisa é que agora eu entendia. Eu entendia porque alguém se daria o trabalho de fechar uma casa inteira por dentro. Porque, lá fora, tinha algo, e esse algo não precisava de portas abertas para entrar. Os passos continuavam, sempre lentos, sempre arrastados, como se aquilo circulasse a casa, rodeando, analisando, esperando alguma coisa. Parei na cozinha, respirei fundo, tentando racionalizar. Não era possível. Alguém devia ter entrado na propriedade, algum vizinho, algum vândalo, qualquer coisa. Minha mente tentava, desesperadamente, achar uma explicação lógica. Mas então percebi. Não tinha som de folha, nem de graveto quebrando, nenhum ruído de passo natural, sabe? Só o som da madeira da varanda estalando, como se aquilo se movesse diretamente sobre a casa, ignorando o resto do mundo, ignorando as regras normais de existir. E, de repente, parou. Silêncio total. Nem os estalos, nem os passos, nem nada. Só aquele silêncio, tão pesado que parecia encher meus ouvidos. Foi aí que eu ouvi. Não foi grito, não foi voz. Foi um som que parecia vento. Mas não era vento, era a ausência dele. Um ruído surdo, abafado, como se o próprio ar estivesse sendo puxado para fora da casa, como se algo sugasse a vida do ambiente. E então, 3 batidas, secas, na parede dos fundos. Tentei não me mexer. Prendi a respiração. Sentei no chão, encolhida, apertando o celular contra o peito. A notificação acendeu. Sem sinal, sem Wi-Fi, mas uma mensagem apareceu. Sem número, sem remetente. Só uma frase. Abre. Já não tem mais vento. O celular apagou. A tela morreu. Na mesma hora, a lâmpada da cozinha piscou. 1, 2, 3 vezes. E queimou. O estouro seco do filamento se partindo parecia uma explosão naquele silêncio. E então, começou de novo. Mas não mais os passos. Era uma respiração. Dentro da casa. Não do meu lado. Não perto da porta. Dentro. Em algum cômodo. Forte. Pesada. Descompassada. O tipo de respiração que não vem de uma boca. Vem de mais fundo. De algum lugar que nunca deveria fazer som. Levantei devagar. Tentei acionar a lanterna do celular. Morto. Olhei para a sala. A porta ainda estava trancada. A mesa bloqueando. Mas então, um rangido. Leito. Prolongado. De uma porta abrindo. Dei um passo para trás, instintivamente. E o som ficou mais claro. Não era a porta da frente, nem da cozinha. Era uma das portas dos quartos. Uma que, até então, não estava ali. Sim, porque eu conhecia a planta da casa. Eram 2 quartos, uma sala, uma cozinha. Só isso. Mas agora, bem na parede oposta da sala, havia uma porta. Uma porta que não existia antes. Alta, estreita, madeira escura, mais escura que qualquer outra da casa. E a maçaneta, torta, velha, pendendo, como se ninguém a usasse há décadas. Só que ela estava abrindo, devagar, rangendo. De dentro não saía luz, nem cheiro, nem som. Só aquele vazio. Uma escuridão tão densa que parecia sólida. E então eu vi uma mão, magra, pele cinza, translúcida, os dedos compridos demais. As articulações saltadas, como se não houvesse carne o suficiente para cobrir. As unhas, pretas, quebradas. A mão segurava a lateral da porta. E, aos poucos, algo começou a sair. Eu não esperei para ver o resto. Me virei. Corri. Joguei meu corpo contra a porta da frente. Arranquei a mesa com tudo. Girei a maçaneta, que, para minha sorte ou desespero, destravou. Saí tropeçando pela varanda. Só que, quando olhei em volta, o mundo não estava igual. A fazenda sumiu. No lugar, só havia mata. Mata fechada, densa, árvores retorcidas, galhos curvos, como braços apontando para mim. E, acima,
O céu não tinha estrela, nem lua, nem nada. Era só um vazio preto, perfeito, opaco. E, no meio daquele nada, uma voz, feminina, calma, sussurrada, mas não vinda de fora, vinda de dentro de mim. O vento não entra mais, e você também não sai. Não lembro exatamente como meus pés se moveram. Meu corpo simplesmente reagiu, empurrado por um desespero que eu nem sabia ser possível de sentir. Corri sem olhar para trás, sem pensar, sem planejar. Só corria, mas não adiantava. A mata não acabava. Era como se eu corresse em círculos, ou como se o próprio espaço tivesse sido dobrado sobre mim. As árvores, elas fechavam, mais e mais, quanto mais eu avançava. Galhos tortos, grossos, cruzando meu caminho, obrigando-me a desviar, rasgando-me na pele, prendendo meu cabelo, como se tentasse me manter ali, como se aquela floresta viva tivesse decidido que eu fazia parte dela agora. A única coisa que me guiava era um som. Não era bem um som, era mais uma ausência dele. Um ponto, lá na frente, onde o silêncio parecia ainda mais pesado, mais completo, mais letal. E eu percebi, com cada célula do meu corpo, que era para lá que eu estava indo. E, no fundo, algo dentro de mim sabia que não tinha mais caminho de volta. Eu tropecei, caí, levantei, caí de novo, até que, de repente, o mato acabou e eu parei. A clareira diante de mim era completamente errada, totalmente incômoda. O chão era liso, não tinha folha, nem galho, nem pedra. Apenas terra preta, quase brilhante, como carvão molhado. No centro, uma coisa, uma construção. Pequena, alta, estreita, sem porta, sem janela, sem telhado. Só 4 paredes feitas de tábuas velhas, empilhadas de maneira torta, formando uma espécie de caixa de madeira. E, cravado em cada tábua, haviam coisas que eu não queria, mas não pude deixar de ver. Rostos desenhados, não pintados, não entalhados. Eles eram impressões, marcas queimadas na madeira, feições distorcidas, bocas abertas em gritos que nunca saíram, olhos fundos, alguns rasgados, outros costurados, e alguns olhavam para mim. Sim, eu juro, alguns olhos se moviam. A cada piscar que eu dava, uma pupila mudava de direção. Uma boca parecia tremer, como se tentasse sussurrar. Uma face inteira parecia afundar na madeira, como se estivesse tentando se enterrar, fugir, desaparecer dali, mas não podia. E então, no exato instante em que eu dei um único passo para trás, ela apareceu. No topo da caixa de madeira, saindo de dentro, como se surgisse de um buraco invisível, uma cabeça. Mas não era uma cabeça comum. Era alongada, pele pálida, quase cinza, sem cabelo, o queixo muito pontudo. E os olhos, meu Deus, os olhos eram só buracos. Buracos fundos, negros, que não tinham fim. A boca estava costurada, linha preta, grossa, segurando os lábios fechados. Mas tremiam tanto que a pele parecia rasgar de dentro para fora. E, mesmo com a boca costurada, ela falou, não com som, não com voz, mas dentro de mim, como se os pensamentos não fossem mais meus, como se a consciência não fosse mais minha. O vento não entra mais. Você também não. Agora você aprende o que é ficar do lado de dentro. A caixa começou a tremer. As tábuas vibravam, os rostos na madeira se distorciam, se apertavam uns contra os outros, como se tentassem fugir, mas não podiam. E aí, eu entendi. Aquilo não era uma construção, era uma prisão. E os que estavam ali não eram almas, não eram fantasmas, não eram demônios. Eram os que ficaram, os que entraram naquela casa, naquela fazenda, naquele espaço onde, um dia, o vento parou de entrar. E, quando percebi isso, o chão se abriu, literalmente. Um rasgo se abriu na terra, negro, fundo, como se o mundo tivesse simplesmente rachado de baixo para cima. E dele subiu algo que eu não quero, que eu não consigo descrever. Apenas algo que não deveria existir.
Algo que não tem nome, que não tem forma definida, que muda, respira, estala, se arrasta, pulsa, como um órgão gigantesco que funciona sozinho, sem corpo, sem limite, sem começo ou fim. E aquilo olhou para mim, não com olhos, mas olhou, me viu, me leu, me entendeu. E, no instante em que isso aconteceu, eu senti, eu não ia mais sair. Eu era parte agora, parte da casa, parte da fazenda, parte do espaço onde o vento não passa mais. Seita, aprende. Agora você é parede. A memória do que aconteceu depois é confusa, fragmentada, como um filme arranhado rodando em loop, com falhas na imagem, cortes secos entre uma cena e outra. Lembro da sensação de cair, mas a queda parecia não ter fim. O corpo leve, a cabeça flutuando, os pensamentos cada vez mais distantes, como se fossem ecos de alguém que eu já fui, mas não era mais. E o som, sempre aquele som. Não o barulho da queda, nem vento nos ouvidos, porque ali não havia vento. Era o som de madeira rangendo, daquelas paredes se fechando ao meu redor. Um render que não vinha de fora, mas de dentro da minha cabeça. Quando recobrei um pouco de consciência, estava sentado no chão de um quarto escuro. As paredes eram as mesmas da caixa que vi na clareira, mas agora elas me cercavam de todos os lados. Madeira úmida, respirando, como se tivesse vida própria. O teto era tão baixo que, mesmo sentada, minha cabeça quase encostava. Tentei gritar, nada saiu. A garganta parecia costurada por dentro, como se tivesse sido bloqueada de propósito. Levantei devagar. Tentei tatear as paredes, mas minhas mãos estavam diferentes. O toque da madeira era frio, mas ao mesmo tempo eu conseguia sentir o pulsar dela, como se cada tábua tivesse um ritmo, como se eu encostasse em carne viva. Passei os dedos por uma das paredes. As pontas da minha mão tocaram algo que fez meu estômago revirar. Era um rosto saindo da madeira, pequeno, distorcido, mas ainda humano. Os olhos semiabertos, a boca congelada num grito mudo. A pele parecia se fundir à madeira como se tivesse sido sugada para dentro dela e deixado ali uma marca. E então veio o pior. Quando passei os dedos pelos lábios daquela marca, senti movimento. Era como se algo por trás da madeira ainda respirasse. E naquele momento, finalmente percebi. Todas as paredes estavam assim. Centenas de rostos, sobrepostos, comprimidos, amassados. Uns recentes, outros antigos, ressecados, quase invisíveis. Mas todos ali, todos presentes. Como eu ia ser. Senti meu peito apertar, o ar ficando cada vez mais denso. Meu corpo pesando, minhas pálpebras tremendo. Um sono pesado tomou conta de mim, me puxando para baixo, como se o próprio chão me quisesse mais perto. Antes de apagar, só uma coisa ficou clara, como um último pensamento. Eu estava dentro da parede agora, parte dela. E quem entrar naquela casa depois? Quem ousar cruzar aquela estrada de terra? Vai ouvir, vai sentir, e talvez veja o meu rosto, preso, congelado, tentando gritar, mas, como todo o resto, sem nunca mais conseguir. Sempre fui homem de chão, de trabalho, de coisa concreta. Nunca dei muito ouvido para conversa de fantasma, assombração, essas coisas que o povo gosta de falar. Sempre achei que era medo de quem não tem o que fazer. Mas hoje eu sei. Tem coisa nesse mundo que não se explica, que não se mede, que não se toca, mas que existe e está mais perto do que a gente pensa. Tudo começou quando comprei esse pedacinho de terra aqui. Depois que minha mulher se foi, a vida na cidade ficou pesada demais. O barulho, a correria, as lembranças, tudo apertava o peito de um jeito que não dava mais. A fazenda estava largada há uns anos. O preço foi bom e o lugar parecia tranquilo. Uma casa simples, rodeada por mata, um pomar no fundo, um curral desativado, logo atrás, um morro. O morro sempre esteve ali, grande, parado, imponente. No primeiro mês, tudo correu bem. Cuidei da horta,
Ajeitei a cerca, comecei a deixar a casa do meu jeito. Mas, depois, começaram as coisas. Primeiro, uns barulhos no meio da noite. Achei que fosse bicho normal, mas não era, porque não vinha do mato, nem da varanda. Vinha de dentro da casa. Passos, arrastados, leitos, como se alguém andasse descalço, bem devagar, só para eu ouvir. A primeira vez que levantei da cama e acendi a luz, não tinha nada, nem sinal. Mas, no segundo que apaguei, os passos voltaram. Ignorei. Fingi que não era comigo. Mas aí começaram os vultos. Sabe aquele tipo de sombra que você vê de canto de olho? No início, achei que era coisa da cabeça. Mas quando você começa a ver a mesma coisa, sempre no mesmo lugar, na mesma hora, já não dá para achar que é coincidência. O lugar? Sempre no pomar, no pezinho de jabuticaba, bem na beira do morro. E era sempre igual. Um vulto, de gente, alto, parado, imóvel. Ficava olhando na direção da casa. Não fazia barulho, não se mexia. Só estava lá. E, quando eu piscava, sumia. Aquilo começou a virar rotina. Toda noite, depois das 10, lá estava, parado, no mesmo lugar, na mesma posição, no pé do morro, debaixo da jabuticabeira. Comecei a evitar olhar. Fechava as janelas, apagava as luzes mais cedo. Mas não adiantava, porque mesmo sem olhar, eu sentia. Sabe aquela sensação de que tem alguém te olhando? Mesmo quando você vira para a parede, fecha os olhos, se cobre até a cabeça, você sabe que tem. Foi numa noite sem lua que eu decidi que não ia mais fugir daquilo. Peguei o lampião, respirei fundo e fui. O ar estava pesado. A temperatura parecia ter caído uns 10 graus de repente. O som do mato não existia. Nem grilo, nem coruja, nem folha balançando. Nada. Quando cheguei no pomar, lá estava, a sombra. Só que, dessa vez, não sumiu. Ficou lá, parada, me olhando, ou fazendo parecer que me olhava, porque rosto não tinha. Era só o formato, de gente, alto, ombros largos. Mas o rosto era só um espaço vazio, um buraco na escuridão. Por um instante, minhas pernas travaram. A boca secou. O lampião quase caiu da mão. E, então, aquilo se virou, lentamente, de costas para mim, e começou a subir o morro. Mas não subia como gente. Não tinha som de passo, nem de folha, nem de graveto quebrando. Deslizava. Sumiu no meio da mata, lá no alto. No outro dia, acordei decidido. Ia até lá, ver o que tinha naquele morro, saber, de uma vez, o que era aquilo. Subi com o facão na mão, abrindo caminho no meio do mato fechado. Quanto mais eu subia, mais o silêncio ficava pesado. E, então, no meio da subida, achei uma cerca, velha, quebrada, cercando um pedaço de terra quase plano, no meio do morro. E dentro, um cemitério, pequeno, antigo, totalmente tomado pelo mato. As cruzes, todas tortas, algumas caídas. As lápides, rachadas, cobertas de musgo, com letras que mal dava para ler. Andei devagar, olhando cada uma. A maioria nem nome tinha mais. Outras só dava para ver pedaços, datas de mais de 100 anos atrás. Mas teve uma que me fez gelar até a alma. No fundo do cemitério, bem de frente para uma árvore seca, tinha uma cova, aberta, terra recém-virada, um buraco fundo, como se alguém tivesse cavado recentemente, e na cabeceira dela, uma lápide, branca, sem musgo, sem rachadura, como se tivesse sido colocada ontem. Me aproximei, o coração disparado, o suor gelado escorrendo pela coluna, e quando cheguei perto, quase caí para trás. Estava escrito o meu nome completo, com a minha data de nascimento e a data de morte em branco. Meus olhos não queriam acreditar no que li. Pisquei, forcei a vista, passei a mão para limpar a pedra, como se a sujeira pudesse ter formado aquilo. Mas não, estava lá, perfeito, bem escrito, meu nome, minha data de nascimento, e só
O espaço vazio, esperando a data de morte. O corpo inteiro começou a formigar. As pernas bambearam. Senti o sangue gelar como se tivesse sido drenado de mim. E, por alguns segundos, o som do mundo simplesmente sumiu. Nem vento, nem mato, nem bicho, nem o som da própria respiração. Fiquei ali, paralisado, encarando aquilo como se, de algum jeito, meu olhar pudesse fazer aquilo deixar de ser real. Mas o mundo, às vezes, não se curva para nossa vontade. Foi quando ouvi. Você já entendeu. A voz veio de trás. Me virei, com o peito disparando, com aquele pavor que não cabe no corpo, que transborda até pelos ossos. E lá estava, a sombra, não mais o pomar, não mais longe. Agora, a poucos passos de mim, mais nítida, mais sólida, como se estivesse cansada de se esconder. E, pela primeira vez, eu vi o rosto. Não era um rosto como o nosso. Não era carne, não era osso. Era vazio, escuro, como um buraco na realidade. Como se os traços estivessem desenhados dentro do próprio nada. E, mesmo sem boca, sem olhos, sem nada, ela falou: esse lugar não é para você. Nunca foi. Nunca vai ser. A sombra então estendeu o braço, leito, quase, gentil, e apontou para a cova, para mim. O peito parecia que ia estourar. Cada batida do coração parecia um soco por dentro. E, antes que eu pudesse reagir, a voz veio de novo. Dessa vez, não só dela, de todos os lados, da mata, do vento, da terra, do próprio morro. Aqui, você vira terra. Aqui, você não volta. Esse chão não te quer. E então, tudo ficou escuro. A sensação foi de cair, como se o chão abrisse, como se o corpo fosse tragado para baixo, puxado, arrastado, sugado. Mas não era o corpo, era a consciência. O mundo inteiro se apagou. Não sei quanto tempo fiquei apagado. Quando abri os olhos, estava deitado no terreiro, de frente para casa. O céu já clareava, o vento frio da manhã batendo no rosto. Mas alguma coisa estava diferente. Levantei devagar, as pernas bambas, a cabeça pesada, latejando. A primeira coisa que fiz foi olhar para o morro. Lá em cima, silêncio. Nenhuma sombra, nenhuma presença, nenhum sinal. Por um segundo, pensei que talvez tudo não passasse de um sonho ruim, de um delírio, coisa da cabeça cansada de homem que passou muito tempo sozinho no mato. Mas aí, eu vi, no pé da jabuticabeira, um rastro, a terra revirada, como se alguém tivesse sido arrastado dali até a trilha que sobe pro morro. E, logo do lado, pegadas humanas, grandes, fundas, mas só de vinda, nenhuma de volta. O peito apertou, a boca secou. E, naquele instante, a memória voltou inteira, clara. Cada segundo daquela madrugada assombrosa queimando na minha cabeça como se ainda estivesse acontecendo. Poderia ter ignorado. Poderia ter fingido que não vi, que não era comigo. Mas sabia que isso não ia adiantar. Sabia que, se não resolvesse aquilo, ia viver, ou talvez nem isso, com aquela sombra me rondando até o fim. Subi de novo, mais rápido dessa vez, quase correndo, o facão na mão tremendo. Não de cansaço, mas de puro medo. Quando cheguei na clareira do cemitério, ela estava diferente. O mato sumiu. As cruzes, retas. A madeira, nova. As lápides, limpas, como se alguém tivesse restaurado tudo da noite pro dia. E lá no fundo, a cova, ainda aberta, ainda esperando. A lápide, intacta, branca, perfeita, com meu nome. Minha data de nascimento e o espaço vazio. Mas não era só isso. Na frente da cova, bem no meio da clareira, uma placa de madeira cravada no chão. Letras feitas a fogo, tortas, queimadas, mas nítidas. Se não sai, entra. O morro escolhe. O peito parecia que ia estourar. A respiração falhava. As mãos suavam tanto que o facão quase escorregava. Foi aí que senti aquele frio, aquele peso,
Aquele arrepio que não vem da pele, vem de dentro. Virei lentamente, e lá estava, a sombra, sozinha, no meio da trilha, me olhando, ou me sentindo, me medindo. Por alguns segundos, a gente ficou assim, eu e ela, parados, sem falar, sem mover, até que, numa lentidão quase dolorosa, ela levantou o braço e apontou, de novo, para a cova. O morro não quer você aqui. A voz era mais forte agora, mais presente, mais real. E, naquele momento, eu entendi. Esse lugar não me queria, nunca quis. E eu tinha duas escolhas. Ou saía, ou entrava. Na mesma hora, dei meia volta. Desci aquele morro mais rápido do que qualquer homem já desceu na vida. Nem olhei para trás, nem respirei direito. Só corri. Corri como se a própria morte tivesse no meu encalço. Quando cheguei na casa, entrei, peguei mochila, dinheiro, documento, o que deu tempo. Joguei tudo na caminhonete, liguei e fui. Sem olhar para trás, sem trancar porta, sem fechar janela, sem nada. A estrada que, no primeiro dia, parecia longa, difícil, cheia de curva, naquela manhã parecia uma linha reta para o mundo dos vivos. Nunca mais voltei, mas às vezes ainda sonho. Sonho com a sombra, com o morro, com a cova que ficou aberta. E, no fundo, eu sei, se eu um dia passar por lá, se eu, por descuido ou loucura, botar os pés naquele pedaço de terra de novo, ela ainda vai estar me esperando.